Oi, e aí, tudo bem? Oi, tudo bom? E aí? Eu ia te fazer uma proposta, Ah, assim, aqui ao vivo, né? Porque a gente preza muito pela espontaneidade sim. nesse podcast, né? Eu ia te propor, mas eu acho que você não vai querer, porque provavelmente você vai querer falar das 250 séries que a gente viu nas férias, Não, né? mas fala. Como a gente fez um episódio de 2 horas e 13 na semana passada, Ah. eu ia falar pra gente fazer um episódio hoje de no máximo 15 minutos. Nossa, mas é muito pouco. É outro extremo. Tá, a gente pode tentar. Ou você prefere falar das séries? Porque senão a gente vai esquecer tudo, né? É, então. Mas assim, a gente pode fazer um review rápido de algumas, porque tem algumas que eu quero falar, que tem uma que eu quero falar muito, Tá bom. mas as outras é só ok, assim. Tá. O que aconteceu, gente? Voltamos de viagem na segunda-feira da semana passada Isso. e seguimos de férias, né? Voltamos a trabalhar essa semana. Telo, Infelizmente. infelizmente, o Telo voltou na segunda, eu voltei na terça. Exato. Então, da terça da semana passada, né? Depois que a gente voltou de viagem, até domingo, a gente ficou cerca de 85% do tempo deitado. E assistimos basicamente todas as séries possíveis nos streamings, Exatamente. né? E aí a gente queria comentar aqui as coisas que a gente viu, enfim, coisas interessantes, outras nem tanto. Uhum. Você lembra de tudo? Ai, sabe, a gente podia começar, na verdade, do final. Tá. A gente podia começar a falar, na verdade, com uma série que a gente começou a ver ontem, Hum. que é o Gabinete de Curiosidades do Guillermo del Toro. Exato. Guillermo! Primeira grande surpresa é que eu não sabia que o Guillermo del Toro era tão gostoso. Sim, ele é uma gracinha. Eu acho que eu nunca tinha visto É ele muito na minha fofito. vida. Na minha cabeça ele era muito jovem, mas ele devia ser muito jovem quando ele começou, né? Sim, acho que o primeiro filme dele é dos anos 80, tipo 86, 87. Então, na minha cabeça, tipo, Labirinto do Fauno, sabe? O Labirinto do Fauno já tem, o que, uns 30 anos esse filme. Não, menina, é dos anos 2000, Labirinto do Ué, se for dos anos 2000, talvez tenha uns 20 anos. Ah, não, uns 20 anos acho que tem. Então, tá vendo? Uns 20 anos acho que Então, tem. talvez o Guillermo del Toro fosse jovem naquela época, Talvez. né? Justo. E na minha cabeça ficou que ele era jovem, mas enfim. Sim. É, mas sim, ele é uma gracinha. E eu gostei bastante, assim, do formato da série. Lembra bastante... Eu não sei se eu tô imaginando isso ou se isso é um trailer de um filme do Hitchcock. Mas tem um negócio de séries assinadas pelo Hitchcock, não tem? Teve uma, acho que foi anos 70, talvez, não sei, que era Alfred Hitchcock Presents, Isso. que era um programa de TV. Eu lembro que você já me mostrou uma coisa assim. Ah, eu mostrei? Acho que você me mostrou. Era um programa de TV que era assim, era antologia, né? Cada episódio era uma historinha. E o Hitchcock aparecia só no começo e no final para apresentar, né? Falar Sim. sobre o que era a história, aquele jeito todo idiosincrático dele, né? Fazendo umas piadas de humor. Qual que é o termo politicamente correto para o que a gente se referia como humor negro? Eu acho que seria humor duvidoso. Ok. Sim. Humor escuro, né? Porque em inglês é dark humor, não é black Exato. humor. É o dark horse of the competition, não o Exatamente. black horse of the competition, né? Aham. Então eram antologias e tal, ele só aparecia, apresentava e aí. E era meio que o que ele tava assinando ali era meio que uma curadoria dele, né? Então. Isso. E a série é mais ou menos isso, só que com o Guillermo del Toro. E lembra muito Além da Imaginação também, né? Sim, sim. É uma além da imaginação com curadoria. Vamos colocar assim. É porque o Além da Imaginação ele tem curadoria. Por exemplo, se eu não me engano, esse revival agora. O showrunner do revival era, na primeira temporada, o menino do Corra. O O Jordan Peele. Jordan Peele.
Só que ele tava como showrunner. E showrunner... Mas ele aparecia, apresentava o episódio? Não. Então aí que tá. O showrunner, ele tem uma assinatura. Tipo, sei lá, o showrunner de Doctor Who tem uma assinatura e tal. Mas não é a mesma coisa de ser o gabinete do Entendi. Guillermo del Toro. Ou porque Alfred Hitchcock Presents e tal. o Twilight Zone original chamava só The Twilight Zone. Mas tinha um apresentador, digamos assim. Sim. Não me lembro agora o nome dele. Mas o lance que eu achei bem interessante, porque as histórias são legais, assim. Sim, são 8 episódios no total, por enquanto tem 2. Isso, saíram 2. Acho que saíram os 2 juntos, eu acho. Mas Carbonara tá gritando no fundo, tá, gente? Como sempre. Ele quer o colinho dele. Mas eu achei interessante até agora as histórias, assim. Nossa, as histórias são assustadoras. Sim. E na mesma vibe de Além da Imaginação e do próprio Alfred Hitchcock Presents, são histórias que parece que elas estão caminhando para um lado, e aí de repente tem um twist assim que você fica, nossa senhora, o que aconteceu aqui? E são histórias curtas, né? Tipo, porque os episódios têm 40 minutos, 40 e poucos minutos. E ainda tem ele falando no começo, mais abertura, então deve ser uns 30 e poucos minutos cada história. Nossa, essas histórias são assustadoras. Sim, e eu, assim, pessoalmente, eu estou adorando essa nova fase que estamos entrando na TV mundial. Não que estamos entrando, né? Já estamos há um certo tempo. Mas de antologias. Eu acho ótimo que a gente tava no lance, tipo, antologias por temporadas, né, e tal. E tem essas séries que é uma antologia por episódio mesmo, e é isso aí. Tem várias dessas séries de animação da Netflix, né, que ela tá fazendo, porque divide os custos, né, em pandemia, que os custos das coisas estavam muito difíceis, a produção estava muito complicada, é meio impossível você ter uma equipe de animação produzindo 8, 10 episódios, mas você ter 10 equipes produzindo cada uma um episódio é bem mais possível. Talvez seja mais caro, talvez sim, mas é possível de fazer. Então eu tô adorando essas séries, assim, então achei bem, bem interessante. E falando de showrunner, Só pra amarrar, o segundo episódio, que é Ratos do Cemitério. Isso. Nossa, fazia tempo que eu não vi uma coisa tão bem feita, assim. Sim. É muito bem feito. É a coisa do animatrônico, né? Nossa, é chocante, assim. Efeito prático sempre vai ser mais legal do que um monte de CGI na sua cara. É chocante como é bom, como é bem feito. Sim. Cada episódio tem um diretor, né? Os 2 que a gente viu até o momento são super bem dirigidos também. Sim. Impressionante. Eu gosto mais da direção do primeiro do que do segundo, mas, concordo. mas Concordo. são bem legais. O lote 36. E falando em showrunner... Falando em showrunner, também vimos a despedida da Jodie, né, de Doctor Who, porque a Jodie, pra quem não sabe, era a 13ª doutora, e ela fez o seu último episódio nesse domingo, né? Foi domingo o último episódio. E foi um especial muito fofo. Foi muito legal. Tem questões ali, né? Tipo, eu não vou dar spoiler, porque é bem recente, vai que alguém ainda não viu. Que eu não concordo de como o Chibnall fez, né? Que também foi o último episódio do Chibnall, que era o showrunner. Você tá falando exatamente do final do episódio, final ou tem mesmo. alguma outra coisa? O final e algumas coisas no meio. Tá. Também. Eu acho que não me incomodou um pouquinho, mas, num geral, foi um episódio muito legal. Muito legal mesmo. E vou sentir falta da Jodie. Sim. Vou sentir bastante falta. É uma pena que a passagem dela pro Doctor Who foi tão complexa e chata, no sentido de que ela não teve bons episódios pra atuar, sabe? Tipo, os roteiros, em sua maioria, foram bem fracos dela. Nossa, sim. Ela teve o Flux lá, que foi uma temporada interessante, mas que não teve payoff. Foi bem cheia de buraco e tal, mas assim... Ela teve muitos episódios interessantes, mas eu acho que ela teve poucos. E ela teve pouco tempo de tela, se você considerar. É isso que eu ia comentar. Ela tá desde 2018 ou 17. 17? E eu acho que se somar todos os episódios que ela participou, não tem 20 episódios da Jodie. É isso que eu ia falar, é muito louco, porque ela tá... Na minha cabeça era 2018. Mas ela tá há tanto tempo e parece que a gente viu tão
pouco. Sim, mas a gente viu muito pouco. Porque teve muito hiato, teve pandemia, teve Sim. temporadas que eram muito mais curtas. Sim. Parece que a gente não viu nada dela. Se você pensar 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ela quase ficou o tempo padrão de um doutor da nova geração, assim, tirando o Eccleston, né, e tal, que é 7 anos. 5 anos. Não, é porque, aliás, da série clássica? Não, dessa temporada, porque eles ficavam normalmente 7 anos. 7 temporadas cada uma. Não, 7 anos. Não são 7 temporadas, necessariamente. Ok, faz sentido. É porque a gente tá na... Qual que é essa temporada? 13ª. Começou em Quer dizer, vai começar a 13ª em 2023. Ah, é verdade. Começou em 2005, né? 2005. Teve vários anos que não teve. O Tenant mesmo. O Tenant teve 4 temporadas que a gente assistiu do Tenant. 4? Não, 3, Acho que né? foram 5. Foram 3. Foram 3? Tenant foram 3. É a segunda, a terceira e a quarta. A quinta já é o Matt Smith. Ah, essa tá certo. Só que o tempo dele foi muito maior do que isso. O Tenant também teve vários especiais. Teve vários. É porque a gente não sentiu tanto, porque quando a gente começou a assistir Doctor Who, já tava no Matt Smith. Sim. O episódio o especial de 50 anos era o Matt Smith, né? Era o Matt Smith. Foi a troca do Matt Smith pro Capaldi, né? Não a troca, mas já o hint do Capaldi. Sim. Que inclusive foi capa do meu Facebook durante muitos anos. A cena das sobrancelhas do Capaldi. Aham. Maravilhoso. Mas é uma pena, assim, porque não foi só a pandemia e os roteiros ruins, né? Tipo, teve muito machismo em cima dela. Teve a maldita campanha do Not My Doctor, que é ridícula. Ridícula. Então, assim, infelizmente ela passou por coisas muito chatas, sabe? Muito, 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 muito chatas mesmo. E... sei lá, eu realmente espero que a Big Finish, né, que é a empresa que faz os áudios de Doctor Who, chame a Jodie pra iniciar uma série dela, sabe? Do tipo, pra ela fazer os áudios dela, pra continuar vivendo as histórias do doutor, da doutora, né, no caso, porque, pra quem não sabe, gente, esses áudios, eles são cânone, então, eles são todos, contam como oficiais, então, por exemplo, o 8º doutor, que é o doutor do filme de Doctor Who, pra muitas pessoas acham que ele só tem o filme, mas tem muito quadrinho com ele, tem muito áudio com ele, gravado com o ator mesmo, né, que eu esqueci o nome dele. Paul McGann. Isso, Paul McGann. Então, tomara que chamem a Jodie pra fazer mais coisas, assim. Mas, sei lá, eu gostei muito. Não gostei muito do discurso final dela, mas até aí... é porque o do Capaldi, pra mim, não tem como, sabe? É o discurso mais maravilhoso de todos. Ah, eu gostei, eu achei bonito. Nossa, bom, eu sempre choro quando tem regeneração. Não, eu sempre choro. Mas, assim, o do Capaldi, tanto que eu quero ainda... eu preciso fazer o lettering, porque eu quero tatuar a frase lá... não a frase final, mas o quase final do discurso dele, que é o Laugh hard, run fast e be kind. Porque pra mim é, tipo, muito maravilhoso. E tem todas as coisas de todas as entrevistas que o Capaldi dava. Ele é fã da série desde que ele tinha 3 anos de idade. Sabe? Tipo, e o Capaldi tem, sei lá, seus 70 anos. E é... não, eu tô exagerando, tá, gente? Eu não tenho esse tempo todo do Até Doctor porque Who. não daria tempo, né? Mas, assim, ele é muito fã desde sempre. Ele adora, sabe? Ele acha muito, muito incrível. E dá pra você ver que é, tipo, o discurso não só do ator se despedindo do papel, talvez, mais importante da carreira dele, mas também da pessoa, da criança se despedindo de uma coisa que ela sempre quis fazer e agora ela tava fazendo, sabe? E agora é hora de passar o brinquedo pra outra pessoa. Então Sim. É bem lindo. Foi foda. E foi lindo. Também tivemos final de House of the Dragon. Sim. Também conhecido como Rinha de Criança. Que horror. Eu fiquei muito feliz com esse episódio de House of the Dragon, porque na tradição Game of Thrones era sempre 10 episódios por temporada também. Sim. O 9º episódio costumava ser muito melhor e mais bombástico que o próprio 10º. Sim. Eu achei que em House of the Dragon as coisas meio que bateram, assim. Eu achei que o 10 foi tão bom quanto o 9. Uhum. E
tão impactante quanto o 9. Então, é que o 10, ele é... O 10 de Game of Thrones, eu não acho que ele não era impactante. É porque, assim, o 10, pra mim, a função dele era menos chocar, e a função narrativa de construção do roteiro mesmo do episódio era mais do tipo, ó, se prepara aí pro que vem na próxima temporada. Então, tipo, o personagem, sei lá, a Arya. A Arya tava em Harrenhal a temporada inteira e agora ela vai para Bravos. Então, quando vai mudar a área de posição, ela muda sempre no episódio 10. As pessoas que estão no lugar e vão para um outro lugar, elas sempre vão no episódio 10. Que é pra você já ficar, tipo, ó, fica de olho, ano que vem eles estão em outro lugar, sabe? Putz, grila, não vacila. Exatamente. E assim, eu não sei se você teve essa percepção. Ai, Rui, já deu 15 minutos, desculpa. Não, É impossível fazer o não, programa. mas eu com já 15 desisti minutos. da ideia. Você ainda tava na ideia dos 15 minutos? Ah, eu tava tentando correr, mas assim como no meu TCC, né, eu não tenho noção de tempo. Tá, esqueci o que eu ia falar. Ah, não sei se você teve essa impressão, mas eu fiquei pensando, fiquei fazendo paralelos aqui. Quando eu comparo Game of Thrones com os livros, né, da Canção de Gelo e Fogo, e quando eu comparo House of the Dragon com Fogo e Sangue, que é o livro, né, eu acho que House of the Dragon é até melhor que o livro. Sim. Mas Game of Thrones não chegava nem perto dos livros. Exato. Mesmo quando estava acompanhando, antes Sim, de virar sim. moda caralha. Sim. Né? Então House of the Dragon me surpreendeu muito positivamente por isso. O livro é muito bom, mas a série consegue ser melhor que o livro. Sim. É porque o livro não é romance, né? É uma narrativa meio diferente. Ele é como se fosse um livro histórico, então é meio... Até difícil ele ser tão empolgante quanto um romance. Isso é verdade. Mas eu concordo com você total, assim. Só quem leu Tormenta das Espadas antes de assistir a série, que não foi o seu caso. Não foi meu caso. Mas só quem leu, sei lá, os últimos 10 capítulos de Tormenta de Espadas parecia um filme do Dan Brown, um livro do Dan Brown. Não é uma coisa crítica. É porque os livros do Dan Brown têm aquela coisa de serem capítulos muito rápidos, que são de diferentes pontos de vista também, né? Que ele também sempre escreve assim. E assim, todo final de capítulo acontece alguma coisa. Tipo, termina um capítulo, pá! Aí o próximo capítulo, pá! Próximo capítulo, pá, pá! E tipo, os últimos... Nem 10, eu acho que até mais. Os últimos 15 capítulos do Tormenta de Espadas, que é o livro 3, é porrada atrás de porrada. Sim. É tipo, a Arya chegando e ao mesmo tempo a Catelyn percebendo que os músicos do casamento não sabem tocar. E ela percebendo que algumas pessoas que normalmente dançam, estão dançando em casamento, não estão dançando. E aí ela percebe que é porque eles estão usando cota de malha. E aí tem um casamento vermelho, e aí você fala, caralho, puta que pariu. E aí depois tem a fuga do Tyrion da prisão, e aí ele vai lá e mata o Tywin e mata a Shae. E aí quando tudo isso já tá tipo, meu Deus, o que está acontecendo? O Mindinho vai lá e joga a Lisa de cima da torre e termina assim, de cima do castelo e termina assim. Você fala, meu Deus, que livro é esse? O que está acontecendo? Exato. Esse livro é tipo, pá, 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 pá. Então... O que fez o Festim dos Corvos ser ainda pior, né? Porque o Festim dos Corvos é totalmente anticlimático, né? É, porque ele é do tipo, a merda aconteceu. O que acontece pós a merda, né? Porque o Festim de Corvos é basicamente isso, porque tem... Mas o problema é que você tem que aturar, tipo... Sei lá quantos capítulos do Povo das Ilhas de Ferro e do Deus Afogado que nunca acabam. Sim, sabe? sim. Mas é porque tem até um... Eu não sei se isso é oficial ou se é de coisas de fãs, mas tem até meio que um poeminha que fazem com o título dos livros, né? Que é tipo... você tem o Jogo dos Tronos, onde você ganha, onde você joga ou você morre. E aí depois tem como é que é o segundo? A Fúria dos Reis. E aí, com o jogo, surgem vários reis. E aí existe a Fúria dos Reis, que leva a Tormenta de Espadas, onde a guerra acontece, todo mundo morre. E aí,
com o campo de sangue completamente desvastado, vem os corvos para se alimentar, então o festim dos corvos, e depois a Dança dos Dragões. A Dança dos Dragões, que é o livro, a Dance of Dragons, né? O quinto eu acho que é. É. Deixa eu conferir aqui. Eu acho que é, porque a Game of Thrones, a Fury of Kings? Eu não lembro os nomes em inglês, mas são nomes bons de livro. Peraí que eu vou achar. Mas continua desenrolando aí. Mas aí eu acho que É a Dance with Dragons. Dance with Dragons, Aí vem o Winds of Winter, que nunca saiu. E o Diz o Martin que tá 3/4 pronto. E então, mais uns 10 anos sai. Exato. Porque o A Dance with Dragons saiu em 2011. Já faz 11 anos. Já fazia 11 anos. Que loucura. Mas assim, gente, o Martin nunca foi de escrever rápido, então... E ele nunca prometeu nada também. Exatamente. Mas gosto muito de House of the Dragon. Eu gosto muito, assim, tirando todos os detalhes técnicos, né? Tipo, uma produção anos-luz à frente de Game of Thrones. Né? Por questão de orçamento, por questão de tecnologia, né? Muito tempo se passou. Então é uma produção melhor, figurinos melhores. E outra etc, coisa etc. que eu acho importante: os roteiros estão melhores. Nossa, sim. Porque não é o Lindelof e o. Não é nenhum dos três, maldito. Ainda bem. Pois né? é. Então não parece aqueles roteiros que foram feitos na escola um dia antes. Exato. Né? Mas acho que o que me chama mais a atenção é os atores. Exato, isso que eu ia falar. É tipo... Esse elenco é, ó... Porque Game of Thrones você tinha, sei lá, alguns bons atores ali espalhados. A atriz que faz a Catelyn é muito boa. A Cersei é muito boa. O Peter Dinklage é muito bom. O Charles Dance é muito bom. Mas você tinha pessoas boas no meio de um monte de gente que... X, assim. Essa série, eu fico chocado. Até as crianças sabem atuar bem, assim, sabe? Sim. Tipo... E elas fazem um papel de criança, que é ficar calado e fazer carinhas e tal. Mas até, tipo, os olhares, as caras que as pessoas fazem uma pra outra, a cara de reação. Isso não é só atuação também, isso é direção, né? Porque o diretor tem que falar. Então, você está triste, faça uma cara triste. Sei lá, tá tudo... Nesse quesito é muito superior. E principalmente a gente tem essa certeza da qualidade do elenco, porque foi uma temporada muito marcada por muitas passagens de tempo. E personagens chegaram a ser interpretados por até 3 atores. Sim. Né? E você ainda consegue manter um vínculo ali com, sei lá, o Aegon quando era criancinha, sabe? Esse tipo de coisa. E um trabalho muito bom de como é que eu digo? De caracterização também. Sim. Maquiagem, caracterização, porque assim, por exemplo... Perucas maravilhosas. Perucas bem melhores do que as perucas de Game of Thrones. E tem uma coisa que pra mim é muito clara... A figurino nem se fala, né? E uma coisa que pra mim nem se fala, que é a caracterização que é parecida até com o que fizeram em This Is Us. Que é você vê a criança, o adolescente, o adulto, e você acredita que é a mesma pessoa. Você sabe que são atores, mas você quase cai na magia de que eles filmaram durante o tempo, sabe? Porque é impressionante, porque assim, se você olhar o ator que faz a atriz que faz a Rhaenyra jovem, adolescente, e você olhar a Emma Darcy, eles não têm nada a ver. Não. A criança não tem nada a ver com Emma. É meio impressionante, assim. E na caracterização, você olha e você acredita. Mesma coisa a Emilia Clarke e a que faz a Alicent mais jovem. É impressionante quanto realmente parece que você envelheceu. Olivia Cooke, não é? Não é Emília? É Olivia? Olivia Cooke. Acho que é Olivia Cooke, está certo. O único que eu não concordo é o Aegon.
Que era o Ty Tennant e vira esse garoto estranho aí. Não tem nada a ver um com o outro. Ah, não me incomoda muito. Pra mim, o Ty Tennant tem muito mais cara de crescer e virar o Aemond mais velho, sabe? Eu acho que... pode ser. Não sei. Pode ser. Inclusive, amo o Aemond, gente. O Aemond é muito mais legal. Enfim, como você falou, é outro tipo de narrativa. Eu amo o Aemond sempre fazendo biquinho. O Aemond é muito mais legal na série. Eu amo ele, de paixão. No livro ele é bem chato. O Matt Smith tá muito incrível também. Mas olha, Emma Darcy... Um M para Emma Darcy, por favor. Sim, e um M... Um M para Emma. Um M para Emma. E um M também para Paddy Constantine, Nossa. que fez o Rei Viserys, só a capa da gaita. Sim. Olha... Essa série tá muito boa e eu não acredito que a gente vai ter que esperar 2 anos. Puxado, né? Mas enfim, continuemos. E outra coisa que ajuda também, a história dos Targaryen é muito fascinante, né? Sim. Eu realmente gostaria que House of the Dragon tivesse começado com a conquista do Aegon, mas fazer o quê? Mas é porque eu acho que é muito difícil você vender uma série que vai ter um elenco que vai trocar basicamente inteiro todo ano. E que vai durar no mínimo, porque assim, pelo menos uma temporada com cada rei você tem que ter. Mais ou menos. Não, amor, não tem como reduzir mais a história. Né? Então, tipo, se você tiver uma temporada com cada rei, se eu não me engano, o Aerys II, que é o pai da Daenerys, eu acho que ele é tipo o 27º rei. Imagina 27 temporadas. Como é que você faz um pitch? Então, assim, eu quero fazer uma série, mas eu preciso no mínimo 27 temporadas. É um Grey's Anatomy, praticamente. Né? Sabe? Tipo, de uma série que não custa um episódio de Grey's Anatomy, né? Um episódio que custa 2 temporadas de Grey's Anatomy em um episódio. Então é meio complicado. Vamos seguir o baile, então. Saindo de atuações muito boas, indo pra atuações que pessoalmente eu achei uma bosta. O Rei da TV. A série do Silvio Santos. Nossa, você voltou lá pra quarta-feira agora, né? Eu tava tentando voltar cronologicamente. Você jura que você odiou as atuações do Rei da TV? Eu gostei do roteiro, eu achei a história interessante. Eu não conhecia a história do Silvio Santos, porque eu não ouvi o samba enredo lá da história dele. Mas eu achei as atuações muito ruins. Eu achei a escolha do ator que faz o Silvio Santos adulto, agora velho, nada a ver. Nossa, sério? Sim. Eu acho ele muito bom. Eu não gosto, talvez, do que faz o Silvio Santos jovem adulto, sabe? Mas o... eu não vou googlar pra ver o nome, não, gente. Vocês procuram aí. O senhor que fez o Silvio Santos em 88, eu acho ele muito bom. E ele sempre teve papéis muito secundários em novela e coisas assim. Eu achei ele muito bom. Mas é que assim, biografia, principalmente no Brasil, seja filme, seja série, né? Teve a da Hebe, teve a do Bozo. Não incomoda o Marcelo. Teve a da Hebe. Minha cervejota. Teve a do Bozo, teve a do Chacrinha, que eu não vi, mas eu imagino que seja assim. Tá rolando do Tim Maia agora, né? Do Tim Maia também, que a gente não viu ainda. É sempre tudo muito igual, sabe? Então, eles pincelam ali um momento no tempo. Que geralmente é no tempo... Não é no tempo presente, não é nem necessariamente no fim da vida da pessoa. É um momento icônico. Mas é um momento ali muito representativo da vida daquela pessoa, né? Como nesse caso... Foi aquela vez que o Silvio Santos teve uma crise e quase perdeu a voz. Isso. E voltou disso querendo se candidatar a presidente. Exato. Por culpa do Sarney. Pelo que a série diz. Mas foi isso mesmo. É? Foi isso mesmo. O Sarney que deu uma incentivada nele. Olha só. E aí pegam esse momento que vai ser o condutor da história e intercalam com a vida desse artista desde que ele era criança. Eu acho que já tá tão maçante essa fórmula, Sim. sabe? Ainda mais porque, assim, é muito
é muito... Talvez isso diga mais sobre o Brasil do que qualquer coisa, mas é sempre muito igual. Sabe? É sempre tipo... a gente teve uma infância muito sofrida. E aí depois a gente batalhou muito. E aí a gente teve uma grande tragédia na família. Mas deu tudo certo, porque hoje eu tô aqui. Todos os filmes são assim, sabe? O Zezé de Camargo e o Luciano, lá os dois filhos de Francisco. É exatamente isso também. Esse eu nunca vi. É basicamente, eram crianças pobres que cantavam. Filhos de músicos. Aí um dos irmãos morre. E aí o Luciano entra no lugar e eles começam a fazer sucesso, como Zezé de Camargo e Luciano. Mentira, é sério que a história é essa? Era um outro menino. Tô chocado. Só que ele morre. Tô chocada, não sabia. O segundo filho do Francisco, do nome do filme, dos dois filhos de Francisco, não é o Luciano. Luciano não é irmão do Zezé de Camargo? Não, ele é irmão do Zezé de Camargo. Ok. Mas ele era bem mais novo, porque o outro irmão era mais parecido com a idade do Zezé de Camargo. E era ele que fazia a duplinha com ele. Tipo, o Sandy Júnior do Zezé de Camargo não sabia. era outro... Não sabia disso. Bom, não mudou minha vida, porque, afinal, bolsonaristas, né? Exato. Mas... eu me perdi do que a gente tava falando, de que é sempre tudo igual. Nas histórias dessas coisas assim. É muito parecido. Sempre muito, muito, muito parecido. Então... Sei lá, às vezes nem é que as atuações eram ruins, mas, tipo, não é uma coisa que me prendia, sabe? Tipo, não sei. Não sei, mas assim... Eu não sei se... Desculpa te interromper. É que eu não sei, parando pra pensar aqui, eu acho que o formato série pra biografia, ou essas biografia, porque também essa do Silvio Santos é uma biografia, né? Ela é bem adaptada. Vamos colocar um negócio aqui, que toda biografia feita com a pessoa viva ainda não é uma biografia. Mas é publicidade. Mas eu gosto de algumas abordagens de algumas coisas. Então acho que mostra muito como o Silvio Santos era um cara extremamente manipulador. Sim. E ganancioso. Sim. Né? Eu acho que isso fica muito claro na série. Sim. Só não lê essa entrelinha quem não quer. O fato de mostrar que o Gugu era gay, que sempre foi um também grande... não deixa muito claro, né? Amor, é óbvio que aquela festinha ali era tudo os Mas, boy pra gente é óbvio, porque a gente é gay. Será? Eu não sei se a minha mãe... A minha mãe talvez não, porque ela tem contato. Sabe, meu pai assistindo a série do Silvio Santos. Eu não sei se ele olha aquela piscina do Gugu e fala, lá, gay. Eu não sei se essa é a conclusão lógica que ele chega, sabe? Coisa. Tem toda a luta ali com o Boni, que virou Rossi, né? Sim. Porque eles não queriam ser processados. Né, Boni, afinal, o Boni, o Roberto Marinho já morreu, mas o Boni ainda está aí. O Roberto Marinho já morreu, né? Acho que já. Talvez o Boni já tenha morrido também. Não sei. Nem sei. Ou ele só tá aposentado. Não sei. Mas, enfim, independente de... O Boni é o pai do Boninho? O Boni é o pai do Boninho. Olha só. Nossa, então ele já deve ter morrido, com certeza. Porque o Boninho tem uns 80 anos. Não, o Boninho não tem tudo isso, amor. Nossa, ele tá acabado. O Boninho deve ter uns 60. Só? Eu acho que sim. Nossa, ele foi atropelado em algum momento da vida dele? Sei lá, passou um avião em cima dele? Vamos ver aqui. Ok, Google. Quantos anos tem o Boninho? 60 anos. Olha, eu acertei na pinta. Arrasou. Nossa, mas ele tá acabado. Boninho tem 60 anos. Tá acabado. Tá bem acabado. Mas tudo bem. O Boni está vivo, gente. E ele tem 90 anos. De Oliveira tem 86 anos. O Boni está vivo, tem 86 anos. Olha aí. Mas assim, é interessante a série. Eu acho legal. Mas eu acho que o formato série em biografia... eu prefiro filme. O do Tim Maia é filme, não é? Não Ou é sei. série? Não sei. Eu prefiro filme, porque eu acho que o arco é mais fechado. Porque uma série, eles têm que vender um pacote de episódio. Peça do Silvio Santos. Não precisava de tanto episódio. Foram 8? Acho que 8 episódios. 8. E parece que talvez eles deixaram um gancho ali para uma segunda temporada. Falando sobre a candidatura dele à presidência, né? Tipo, não precisava disso tudo, sabe?
Mas assim, o que eu gostei é que tem alguns nomes mais modernos ali por trás da série. Tem o André Barcinski, tem o Zico Góes, Sim. que é uma galera que veio de TV jovem, de rádio, de MTV, né? Então, isso acho que deu Sim. um tchan ali. Agora, quando não é esse tipo de narrativa, é aquela narrativa que parte pra aquela coisa kit pop art, né? Você já viu o filme que é biografia do meu Deus, Erasmo Carlos? Não. Eu vi uma vez que a gente foi viajar e tinha no avião, na TVzinha do avião. Falei, eu vou assistir. É isso, sabe? Tipo, Paul, Sock, Tum, sabe? Onomatopeia explodindo, esse tipo de coisa. Então, ou vai pra essa linha, né? Pra essa narrativa, eu vou contar aqui desde que eu era pequenininho. Ou vai pra uma coisa assim... videoclipe, sabe? Sei. Tá aí uma série biográfica. Não sei se é biográfica, porque não é sobre a vida de uma pessoa, mas que eu assistiria. Historiográfica. A série sobre a MTV Brasil. Uma série sobre a MTV Brasil. Podia ter, né? Que contasse as loucuras, os bastidores e as tretas, tudo. Eu adoraria. Nem documentário decente sobre a MTV tem. Pois é. Enfim. Tá. Vou voltar pro domingo. Tá. Pra seguir a ordem de trás pra frente. Tá. Ou de frente pra trás, na verdade. Enfim. A gente viu também um... Como que eu classifico aquilo? Reality show. Ai, não era isso que eu ia falar, mas vamos falar dele. Não. Esse eu quero deixar por último, que ele eu vou falar bastante. Ah, ok. A gente viu um reality show que o Telo achou que seria legal. E no fim das contas a gente realmente achou muito legal. Não, pera, de qual que você tá falando? Do Sabotador. Não, esse eu quero falar por último. Ah, tá. Então tá. Então o Sabotador vai ficar por último. A gente assistiu um negócio... Eu não sei classificar, porque não é um documentário. De que É você um tá falando? docudrama. Um docudrama. Que é o The Playlist. Ou, Ah, sim. ou Som na Faixa. Som na faixa. Que é um docudrama sueco contando a história do Spotify. Exato. E é muito bom porque é como se ele realmente fosse uma playlist. Porque são 6 episódios? 6. E cada episódio é sob um ponto de vista de uma pessoa que participou da criação do Spotify de Ou que alguma maneira. estava ali. Que Né? estava ali. Então tem o Daniel Ek, que é o Mark Zuckerberg do Spotify, né? Tem o... Ai, gente, eu sou péssimo pra guardar nome. Tem O Martin, que é o Martin é o investidor. é o investidor barra sócio dele ali. Tem o O Andrés, que é Andrés, que é o programador. o chefe da programação. a Petra. A Petra, que é a pessoa que várias das pessoas que odeiam o Spotify odeiam ela. Inclusive, eu acho que o Cairo já tinha até me falado sobre ela. Ah, é? Acho que sim. Que ela é a consultora jurídica e legal, responsável pelos direitos, negociações com gravadoras. Basicamente, a culpa de o Spotify conseguir existir, apesar dele ter sido criado numa época onde não fazia sentido ele existir, e os artistas ganharem tão pouco, é muito culpa dela. É totalmente culpa dela, né? Sim. Tem o que eu esqueci o nome, que é um executivo da Sony, que depois vai pra Universal. Que é um cara que tá representando ali as gravadoras, né? Que é o primeiro cara de gravadora a comprar a ideia, investir, acreditar na ideia. Sim. E tem o último episódio maravilhoso, que é da Bobby T, que é a artista fictícia. Né? E é muito legal porque cada episódio é focado então em cada um desses personagens, cada um contando seu ponto de vista sobre a história da criação do Spotify. Sim. Então, todos os episódios são muito diferentes entre si. Em relação a tudo, narrativa,
Filmografia, fotografia, colorização, iluminação, eu até... A gente, trilha sonora. Então tem um que é uma narrativa mais quadradinha ali. Tem um outro que já é uma coisa mais translocada, com vai e volta no tempo. Sim. Tem outra que é uma coisa um pouco mais fantástica. Sim. Né? Eu acho que os mais normais é o primeiro e o último, que é o do Daniel e o da Bob, né? Que é o idealista, enfim, o mentor. Eu não sei o nome. A visão, isso. A visão. Que é o do Daniel, e a artista, que é o da Bob. Acho que eles são os mais normais, assim, narrativa que a gente está acostumado a ver em série. Mas todos os outros são completamente malucos, assim. Eu não duvido nem que cada um tenha sido dirigido por um diretor diferente. Talvez, provavelmente, porque são estilos bem... Principalmente o da Petra. Pra mim, em termos televisivos, assim, o da Petra é de longe o episódio mais interessante. É muito legal a forma como eles contam a história. E é legal você ver, porque muitas vezes, o que acontece quando você tem esse tipo de narrativa? Então, sei lá, a gente vai mostrar o ponto de vista do Telo, e aí depois a gente vai mostrar o ponto de vista do Rodrigo sobre uma situação. Geralmente, a conversa... o texto ali da conversa vai ser o mesmo nos dois episódios. Às vezes é a mesma filmagem, inclusive. É só de uma câmera A e uma câmera B. A gente só vai ver depois o que o Telo fez com isso e o que o Rodrigo fez com isso. Aqui, a gente tem a conversa do Daniel com o Purr, que era o executivo da Sony. Essa conversa aparece 3 vezes no episódio do Daniel, do Purr e do Andrés. Cada uma das 3 vezes, o texto da conversa é completamente diferente. Exato. Pra mostrar que não é o que aconteceu, é o que cada uma daquelas pessoas sentiu que aconteceu naquela conversa. Exatamente. Ou que elas quiseram ouvir daquele diálogo, vamos colocar assim. Agora sim, o episódio da Bob, que é a artista... Ele é o mais foda porque ele vai falar justamente sobre algo que é notório, que todo mundo sabe, ou se não sabe, deveria saber. O Spotify tá cagando pro artista. Exato. Tá cagando pro produtor de conteúdo. Ninguém é bem remunerado, a não ser que você seja parte de uma grande gravadora que tem algum tipo de acordo ali. Com a gravadora, porque o acordo não adianta você artista. fazer com o Spotify. É com a gravadora. Então, o episódio se passa no futuro. Sim. 2 anos, eles passam em 2024. Isso. Então eles extrapolam o que pode acontecer com o Spotify se o Spotify continuar tendo esse tipo de relação com o artista. Exato. É muito foda esse episódio. E é muito legal, porque assim, quando a gente vê uma série que né, quando saiu lá, que é tipo uma série sueca, que é o país do Spotify, falando sobre o Spotify, usando as cores do Spotify, usando a identidade todas. Eu fiquei meio assim quando a gente foi dar o play pela primeira vez, que eu falei, será que é tipo aqueles filmes sobre a Apple, que é basicamente uma punhetação sobre a Apple, ou filmes sobre... Tipo o filme do Steve Jobs, né? Sabe, que é tipo, nossa, como ele era genial, cara. E começa assim, mas eu achei legal que começa assim e você vê, tipo, pera, isso não tá certo. Cada episódio que vai passando você fala, pera, isso não tá certo. As decisões que são tomadas não são decisões legais. E assim, a série até tenta dar uma leve passada de pano pro Daniel Ek, que é meio do tipo, não começou com essa ideia desse jeito que é hoje, fudendo os artistas. Mas esse jeito foi o único jeito que foi possível viabilizar o projeto. Dá essa passada de pano, que é um pouco verdade, mas é uma passada de pano. Sim, porque assim, desculpa, não é do tipo... Não, porque se eu não fuder toda uma classe de trabalhadores, eu não vou conseguir lançar o meu app. Não lança, anjo. Mas até aí o Facebook também não era pra ser o que é. Não, sim, mas o tipo, é meio do tipo... Não, porque eu vou desistir do meu sonho... Mas é o meu sonho. Tá, mas o seu sonho destrói o sonho de milhões de pessoas. Então, assim, por mais que seja o seu sonho,
você não deixa de ser babaca, porque você sabe que você tá destruindo o sonho de várias outras Exato. pessoas. Você escolheu, é o famoso assuma seus BO. Isso. Você está escolhendo fazer isso. Sim, Ninguém tipo, te amarrou e te obrigou. Porque aquela coisa, é a única forma de viabilizar, só que você escolheu seguir essa forma. Exato. Você podia só escolher não lançar. Você podia ter só escolhido dropar o projeto e fazer outra coisa, Exato. né? Mas é muito bom. Eu gostei muito, Bastante. muito Inclusive, mesmo. quero indicar aqui para nossa querida ouvinte, amiga e madrinha, Cairo Braga. Porque eu acho que é uma série que vai interessar muito Cairo, porque ele já tem essa coisa contra o Spotify. E eu comecei a série meio assim, que eu falei, será que vai ser fluff do Spotify? E assim, não é um fluff. Eu achei muito interessante a forma como a narrativa é construída, porque ele mostra realmente todos os lados. Do tipo, era uma ideia que tinha potencial, mas que era impossível, era do mundo dos sonhos. Para ela ser real, ela precisava ser bem pior do que ela era no mundo dos sonhos. E ela foi realizada dessa forma muito pior. E aí, o que eu gosto do episódio da Bob ser passado no futuro, que é um pouco jogar gasolina do tipo, galera, a gente precisa se mexer. Sim. Sabe? Tipo, porque o negócio não acontece do tipo, decidem que o Spotify agora é mal e aí chamam o Spotify pra conversa. Assim como não decidiram que o Facebook era mal. Foi muitos protestos pra finalmente a Suprema Corte dos Estados Unidos chamar o Mark Zuckerberg pra depor, sabe? Mas eu achei bem, bem foda esse episódio, esse último. É só triste que acaba muito do nada, assim. Eu achei o final perfeito. Mas eu achei interessante porque, assim, como eles estão falando uma coisa hipotética do futuro, não tinha como terminar com uma conclusão. Né? Porque, sei lá o que vai acontecer no futuro. Exato. Eles só jogam um verde. O que vocês acham que aconteceu depois disso? Sim. É muito foda, gente. Assistam. É bem interessante. Cairo Braga, assista. Falar muito rápido de outros dois antes da gente ir pro Sabotador. Bem-vindo à Vizinhança, que é uma série meio thriller, assim, aquela coisa de casa que é mal assombrada, mas não é mal assombrada. A gente já viu isso outras vezes também e contado melhor, né? Vale pela Naomi Watts. Meu Watts, eu fiquei nessa dúvida se era ela. E o Clive Owen. Não. Como que é o nome dele? É Clive alguma coisa, não é? Não é Clive Owen. Mas só pra dar um spoiler pra quem não viu, é baseado numa história real. Não, é o Bob Cannavale. De onde é que eu tirei que é o Clive Owen, meu Deus do céu? Tô chocado. Eu estou chocado. O quê? Tô vendo elenco aqui. A Pearl, a doidinha, irmã do... Nossa, tô parecendo aquelas tia, Sim, né? eu sei de quem você tá falando. Irmã do Jasper. É a Mia Farrow. Eu tô chocado. Verdade, é a Mia Farrow. Tô chocado. Tem a Jennifer Coolidge, maravilhosa. Então, assim, o elenco é ótimo, mas a história deixa um pouco a desejar e termina sem final, gente. Só pra dar esse Não é alerta tanto uma aí. coisa. O problema acho que não é nem roteiro. É tipo, não tinha muito uma história ali pra ser contada, sabe? É muito drama de gente branca, não tive paciência. Pois é. Outra coisa também, comentando rapidinho, a gente viu Clube da Meia-Noite. Isso. Bem interessante. Bem... Quanta coisa de terror, né? Então. É porque Halloween tá aí, né? E os streamings estão investindo muito no true crime e no terror. Exato. Né? Exato. Antes que perguntem, a gente começou a ver a série do Jeffrey Dahmer e largamos no meio porque... Gente, eu sinceramente, eu tenho 33 anos, eu trabalho 8 horas por dia. Eu não tô afim de ficar assistindo pornô de assassino, não. Sendo bem honesto. Pornô assim, de sabe? assassino, exatamente. E Bem-vindo à Vizinhança é do Ryan Murphy, assim como sim. o
Meu Deus, a série do Jeffrey Dahmer. Rapidíssimo. Outra coisa que a gente começou a ver também, que só tem 2 episódios até agora, é a temporada nova de American Horror Story. Nova York. NYC. Que tá muito boa. Até agora, mas toda a temporada de American Horror Story, os 5 primeiros episódios são incríveis. Obrigado, era isso que eu ia falar. E depois desanda. A única vez que não desandou foi quando? Coven. Roanoke. Coven desandou? Desandou. Opa, se desandou, mas desandou assim feio. Roanoke não... Roanoke não desanda por quê? Porque são 2 histórias, basicamente. Mas até aí a última temporada era Eram Double... 2 histórias e desanda no 2º episódio. Exato. Tá. Aí, Clube da Meia-Noite. Que interessante. É mais uma série do Mike Flanagan. É uma série interessante, mas pra mim a mais interessante de todas que o Mike Flanagan escreveu ainda é a primeira, que é A Maldição da Residência Hill. Maravilhosa. Pra mim ainda é de longe a melhor de todas. Tem gente que gosta mais de Midnight Mass, né? Então tem gente que ama Midnight Mass. Não consigo entender. Pra mim é a pior de todas. É porque é coisa de vampiro, Eu né? detesto coisa de vampiro, talvez seja isso. Eu tenho esse bias que eu não gosto de coisa de vampiro. Tirando What We Do in the Shadows. Mas eu achei bem legal mesmo, assim. Achei um pouco arrastada. Mas, novamente, é meio arrastado. Eu tô achando que as pessoas precisam começar a fazer séries, o máximo de séries curtas, ser 8 e não 10. Sabe o que eu acho mais interessante? Episódios. Ô, Pesto, você se assustou, cara? Será que eu dei choque em você? Talvez. É uma coisa que me deixou meio assim, Clube da Meia-Noite, só a sinopse rápida aqui, é uma casa que serve como tipo um asilo, entre aspas, para jovens em estado terminal. Eles vão lá para morrer, e aí eles têm esse Clube da Meia-Noite, que é quando eles se encontram na biblioteca à meia-noite para contar histórias. Exato. E aí, essas histórias que eles contam são mostradas na série, né? Interpretadas pelos próprios atores. Interpretadas pelos próprios atores, né? E eu achei as histórias que eles contam muito mais interessantes que a trama principal. Sim. Meu problema é que eu acho que chega num ponto em que a trama principal toma conta da história e a gente para de ouvir histórias. Eu tava gostando muito do formato de histórias, porque tem uma coisa que quem for assistir... Enfim, é um leve spoiler, tá, gente? Mas, assim, as histórias que eles contam no clube são ficcionais, mas ao mesmo tempo não são. São histórias de ficção, mas justamente por ter os próprios atores interpretando os personagens que eles estão contando, dá a entender, e isso meio confirmado na série, que é a história deles, só que com um pouco de fantasia, um pouco de fantasma, um pouco de coisa em cima da própria história da vida deles mesmos. Isso. Mas é a história deles próprios. Então eu achei interessante esse ponto. Mas realmente, se ficasse mais nas histórias, seria mais legal. Sim. E pra terminar, a não ser que a gente tenha esquecido outra coisa que a gente vai lembrar em algum momento, O Sabotador. O Sabotador, gente. Então, pra quem tá voando aí, eu vou dar a sinopse desse negócio que é maravilhoso. Que é, basicamente, uma mistura de Amazing Race com Survivor com... como é que chama? Aquele reality show A Ponte da Record. Acho que é A Ponte que chama. Não sei se é da Record. Enfim. Que a ideia qual que é a ideia desse reality show? É que existe um grupo de 12 pessoas e essas pessoas vão participar de várias provas, e as provas são assim, desde prova bem Survivor mesmo, que é tipo, você precisa achar um negócio que tá enterrado nessa floresta aqui, a única coisa que você tem é uma escova de dente e um mapa. Vai, você tem 1 hora, sabe? É bem essa energia, mas também tem provas que são tipo... você tem que, sei lá, contar dinheiro.
certinho. Enfim, tem coisas muito psicológicas, tem coisas que não são psicológicas, tem coisas que são mais físicas e tal. Então varia bastante. Raciocínio lógico. Raciocínio lógico. Eu ainda acho que tem muita coisa física, muita coisa de esforço físico, mas ok. Mas não chega a ser Mas não é um um no survival, limite. um no limite, nada disso. E aí, qual que é o lance? Essas pessoas fazem esses... Inclusive, um parênteses, foi uma coisa que me aliviou. Porque o primeiro episódio é na selva. Aí eu pensei, ai meu Deus, mais um no limite. Aí, sei lá, o episódio seguinte é numa mansão, alguma coisa assim. sim. Né? E eles vão por diversas cidades da Austrália. Então tem o deserto, o Outback, né? Tem neve, tem, sei lá, selva. Uma cidadezinha do interior que parece que tá em 1800 ainda. Exato. Né? É muito louco. E aí, todo o lance é que essas 12 pessoas vão participar dessas provas para arrecadar dinheiro para um pote. Até aí tudo bem, você já viu essa história antes. Uma dessas pessoas vai ganhar esse pote. Só que a coisa toda é que uma dessas 12 pessoas, na verdade, é alguém que a produção colocou ali dentro para atrapalhar eles propositalmente a conseguir o dinheiro. Né? Então é o famoso o sabotador do título. E aí, inicialmente, eu tinha pensado, mas talvez vai ser sem graça, porque eu imaginei que o sistema de eliminação seria meio que tipo, todo mundo vota quem as pessoas acham que é o sabotador, e aí fala, essa pessoa é o sabotador? Não, mas ela tá eliminada, sabe? Eu achei que ia ser assim o sistema de eliminação. Só que aí vem o maior pulo do gato pra mim dessa série, que tornou ela genial, que é o sistema de eliminação. Que é, você tem que conversar com as pessoas, porque tem esse lado meio The Circle também, você tem que conhecer pessoas que você não sabe se você pode confiar ou não, você não sabe se ela tá mentindo ou não. Né? E aí, essas pessoas precisam se conhecer. E aí, como funciona o sistema de eliminação? No dia de eliminação, todo mundo responde um quiz que tem 20 perguntas. E eu não entendi se a pergunta de quem você acha que é o sabotador conta como uma das 20 ou se ela é uma outra. Mas enfim, 20 perguntas que fala, tipo assim, por exemplo, o sabotador hoje estava no time laranja ou no time azul? O sabotador tá usando saia ou calça? Umas coisas assim. E as perguntas mais pessoais, tipo, quantos irmãos o sabotador tem? Quantos irmãos o sabotador Qual tem? a altura? Qual a altura? Então são coisas que, assim, dificilmente saem numa conversa. Ou você pode perceber observando. Então tem umas perguntas ali que são meio que pra realmente jogar uma pitada de sorte, né? Ali no meio do negócio. E aí, como funciona a eliminação? A pessoa eliminada é a pessoa que errou mais perguntas dentro dessas 20. E isso é genial porque todas as perguntas são sobre o sabotador. Então o jogo não precisa em momento algum roubar pro sabotador para ele não ser eliminado nunca. Porque, tipo, o que poderia acontecer é o sabotador nunca corre o risco de ser eliminado. Ele nunca fica entre os dois finais ou qualquer coisa assim. Porque aí você fala, aquela pessoa nunca foi pro bottom, nunca ficou no negócio, então ele deve ser o sabotador. Não, porque o sabotador vai bem porque as perguntas são sobre ele mesmo, então ele sempre acerta todas. Então é, tipo, muito legal, porque a pessoa eliminada não é eliminada porque ela não trouxe dinheiro, ou ela falhou nas missões, ou ela não tem força física ou nada disso, ou porque as outras pessoas não gostam dela. Ninguém é eliminado por conta disso. Você não precisa fazer amigos necessariamente, você não precisa ter nenhum amigo, na verdade. Porque foda-se, as pessoas não te eliminam. Você só é eliminado se você errar a maior quantidade de perguntas. Então isso pra mim foi tipo, falei, meu Deus, que coisa genial. Eu não sei se isso foi roubado de algum outro jogo que já existe, mas eu achei genial. Genial esse sistema de eliminação. As provas são muito boas. As provas são muito inteligentes, elas são muito inteligentes. E os twists, que esses reality shows são feitos basicamente de twists, né? Assim, sério. Os game designers do The Circle andaram para que essa série pudesse voar. Sim.
Os twists são geniais. São geniais. Eu não sei. Parece que eu tava procurando esses dias sobre a série. E aí eu achei o Instagram das pessoas. Eu não entrei nos Instagrams, dos 12 Instagrams. Mas parece que são realmente pessoas reais, assim. Não são atores que foram convidados, nem nada disso. Mas as pessoas atuam muito bem. O elenco é muito bem escolhido. Tipo, os participantes. O elenco é muito bem escolhido e o roteiro, porque apesar das pessoas acharem que não, gente, reality show tem roteiro. O roteiro é muito bem escrito. Muito bem escrito. Todas as reviravoltas são no timing. É tudo muito bom. Eu fiquei muito chocado. E fora a grana que eles devem ter gasto pra fazer essa série, porque assim, eles mandaram 12 pessoas só de participante, mas todo o crew pra Austrália. Nenhum deles é australiano. Pra ficar meses, porque não gravaram isso em 2 semanas, igual Drag Race. Parece que é muito tempo. Ficaram meses lá, sabe? Gravando o negócio. Então, eu achei genial. Eu espero que estejam gravando uma segunda temporada. Nossa, sei lá, dessa vez muito. na Namíbia. Dessa vez na Tailândia. E a gente teve muita sorte, gente, porque nitidamente, pela forma como os episódios terminavam, claramente eles eram lançados em blocos. Ou um por semana, sei lá. Assim como The Circle, né? Sim. Então tem sempre... Sai aquele bloquinho de 3, 4 episódios. Aguarde então o que vai acontecer na próxima. Sim. E aí a gente, tipo, pensando, puta que pariu, que tenha tudo já, porque a gente não vai aguentar. E a gente teve sorte, porque acho que já tá na Netflix há algum tempo e estavam todos os episódios já. Sim. Então a gente conseguiu ver tudo e a gente viu em um fucking dia. Um dia, gente. É muito engajante. É muito engajante. É o melhor reality show que eu já vi na minha vida. É muito foda. É o melhor reality show que eu já vi na minha vida. E óbvio, né, que vocês devem imaginar que uma das grandes graças é você tentar adivinhar quem é o sabotador, né? E o programa fica te jogando pistas falsas o tempo todo. Sim. Que são as mesmas pistas falsas que são ali, né, os julgamentos falsos que os participantes fazem, né? Em algum momento você chegou a achar que era quem é mesmo? 2 momentos, mas passou rápido. Eu acho que nunca passou pela minha cabeça que poderia ser aquela pessoa. Passou pela minha cabeça que poderia ser ela. Passou muito pela minha cabeça que poderia ser ela. Mas, enfim, eu duvidei de várias outras pessoas. O Telo falou ela de pessoas, tá? Porque, nossa, eu não acreditei que seria. Então não dá pra você saber. O legal é isso, porque assim, como são provas de que usam diferentes habilidades, tipo, sei lá, tem uma prova, eu não vou dar detalhes, tá? Mas tem uma prova que ao mesmo tempo ela testa matemática, atenção, atenção a detalhes, né? Vamos colocar assim. E como é que eu digo? Percepção visual, vai. Então, assim, às vezes a pessoa pode estar sabotando. Às vezes ela só é ruim naquela coisa específica. E aí ela erra. E aí você fala, tá, mas ela errou porque ela é ruim em matemática? Ou ela errou porque ela tá sabotando. E a forma como eles constroem os jogos nunca depende de uma única pessoa. Tipo, nunca fica uma única pessoa que vai fazer tudo aquilo. Eles sempre estão em conjunto. Então, tipo, sempre estão de dupla, ou estão de trio, ou estão de coisa. Então, assim, e quando eles fazem isso, cada pessoa depende de uma coisa. Então, sei lá, uma pessoa vai precisar usar matemática, outra pessoa vai precisar usar atenção, outra pessoa vai precisar usar velocidade, na mesma prova. E aí você fica, tá, eles erraram porque a pessoa que tinha que usar atenção não foi atenciosa o suficiente, ou ela de propósito não foi atenciosa o suficiente, ou porque a pessoa da matemática errou a conta, ou porque ela errou de propósito a conta, ou porque a pessoa da velocidade não conseguiu ser rápido o suficiente, ou ela, na verdade, estava enrolando, sabe? Tipo, você nunca sabe quem errou e quem errou de propósito. Então, por isso é tão interessante. Sim.
Eu amei, gente. Eu quero uma temporada próxima. Eu tô assim. Sabe? Eu preciso de uma nova temporada. Sim. Foi muito foda, gente. Sério. Muito, muito foda. Mas acho que foi isso. Acho que a gente conseguiu falar de praticamente tudo. Sim. Se a gente esqueceu algum é porque foi muito ruim. Mas Exato. acho que não. Acho que não. E semana que vem a gente faz o episódio de 15 minutos, então. Tá bom. Mandem sugestões de temas que vocês gostariam que a gente abordasse em 15 minutos. Exato. Boa. Boa. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas no Instagram. E Mandem vai lá. ser assim, gente. O software que eu uso aqui de gravação, bom, qualquer software de gravação, né? Tem ali o timestamp, né? De quanto que você já tem ali de tempo. Quando der 15.2.00, eu vou dar o stop no gravador, independente do que estiver Ai, que acontecendo. horror. Tem que ser 15 minutos redondo. Tá bom. Então tá, gente. Beijo. Beijos.